Olá, vamos falar sobre voz passiva, mas para falar de voz passiva a gente precisa voltar algumas casas e falar sobre as vozes verbais. Então, quando a gente fala de vozes verbais, a gente está falando dessa relação que se estabelece entre o sujeito da ação e a própria ação e como se dá, de alguma forma, esse processo para ele. Se esse sujeito pratica a ação verbal ou ele sofre ação verbal, ou as duas coisas, ele pratica e sofre ação verbal. Então, a flexão de voz, da voz de um verbo, determina para a gente a relação que se estabelece entre o sujeito da oração e a própria ação e como se dá esse aspecto semântico entre esses dois termos. Então vamos lá, porque a voz verbal pode ser voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. E o que isso significa? Quando nós temos um enunciado, uma oração em que a voz é ativa, a gente percebe que o sujeito é agente, e isso significa que ele pratica a ação verbal de fato. Quando nós temos uma construção de voz passiva, determinamos que o sujeito é um sujeito paciente. E se ele é paciente, ele agora não pratica mais ação verbal, mas ele passou a sofrer essa ação verbal. Por último, nós temos aqui a voz reflexiva. E na voz reflexiva, esse sujeito é agente e paciente simultaneamente. Ou seja, ele pratica e sofre essa ação verbal. Ele é o ser que vai executar essa ação e que vai sofrer o processo dessa ação verbal. Então, na língua portuguesa, temos 3 vozes verbais: ativa, passiva e reflexiva. Cada uma delas tem a sua própria construção de sentido, que é estabelecida entre o sujeito da ação e a própria ação. Então, vamos lá aos exemplos. Olha só. Se eu olho para o primeiro exemplo e vejo o funcionário justificou a falta, a gente determina que quem justificou a falta foi o funcionário. Então, esse termo aqui é o nosso sujeito. Quando nós olhamos para o verbo, que é justificou, quando a gente olha então para cá, o que a gente percebe é que esse sujeito, ele de fato executou essa ação, ele praticou a ação de justificar a falta. Sendo assim, aqui nós temos um sujeito agente. E se nós temos um sujeito agente, também determinamos que essa construção é uma construção de voz ativa. Então, aqui nós temos voz ativa, porque o sujeito é aquele que, de fato, pratica a ação verbal. Olha o exemplo seguinte. A falta foi justificada pelo funcionário. Quando a gente olha para cá, o nosso sujeito é a falta. Então, esse termo exerce o papel de sujeito. Só que a falta não é ela quem se justifica, é ela que é justificada. Então, ela sofre a ação verbal de ser justificada. Sendo assim, o que a gente determina é que, se ela sofre a ação, ela é sujeito paciente. E se a gente tem um sujeito paciente, o que a gente percebe é que essa locução verbal aqui determina para a gente uma voz passiva, Pois o sujeito é um sujeito que sofre essa ação verbal. Agora, se eu olho para o funcionário se cortou na máquina, esse se cortou, o se que aparece aqui, essa construção, indicam para a gente que esse sujeito, que é o funcionário, ele é um sujeito que sofre e pratica a ação verbal. Ou seja, ele é o autor dessa ação, mas também acaba sofrendo o processo dessa ação. Sendo assim, ele é um sujeito agente e paciente. Então, aqui a gente tem o sujeito agente e paciente. Se ele é as duas coisas, o que a gente percebe é que, então, aqui a gente tem nessa construção uma construção de voz reflexiva, pois o sujeito é aquele que pratica e sofre o efeito da ação verbal. Beleza? E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!